Antônio, agora vamos lá. Com o avanço da IA, tá? Avanço da IA, você acha que o síndico ele vai ser substituído no futuro? Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje estamos aqui com uma visita ilustre, porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de mundo condominial, quando a gente fala de empresa, de parceiro, ninguém melhor do que Antônio Maia, do Condomínio App, que está aqui conosco, que é um grande parceiro já da nossa empreitada. Desde o começo acreditou no nosso trabalho e está aqui hoje para a gente bater um papo sobre tecnologia. E aí, Antônio? Tudo bem? Wesley, Marcelo, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, meu amigo. Vamos bater um papo sobre tecnologia, mundo condominial, né? Muita coisa para a gente falar. É isso aí. Então, assim, eu que já quero começar meio que com o pé na porta. Uhum. A gente vem descobrindo ao longo dessa novo avanço tecnológico o poder da IA. Isso a gente é indiscutível, né? Hoje não tem como discutir. Não tem como discutir sobre o poder disso. E assim, eu assumo que eu tô ficando cada vez mais viciado em ChatGPT. E eu assustado. Porque a gente conversa e tenta achar soluções e me apresenta soluções muito legais sobre alguns temas de trabalho e eu realmente tenho me impressionado muito. E você, no seu nicho de trabalho que é envolvido com tecnologia, você deve ter muito mais conhecimento e muito mais uso da ferramenta. O que ela vem ajudando vocês hoje? Em tudo, né? Praticamente. Hoje existe até um conceito de agentes de IA, né? Que você acaba treinando. Como se estivesse treinando pequenos funcionários para fazer pequenas tarefas. É mesmo? Você pode criar, por exemplo, agentes comerciais, agentes de suporte, agentes de desenvolvimento. Vamos começar a entrevista tentando entender o que é isso já. Já gostei, já. Como assim? Me explica melhor. Vou te dar um exemplo. Uhum. Se você quiser treinar a IA para escrever e falar do jeito que você fala, escreve. Tá. Você consegue colocar textos seus, colocar entrevistas que você deu, colocar materiais que você redigiu, e falar que, baseado em tudo que você falou, escreveu e desenvolveu, que ele faça textos de temas XYZ baseado na minha abordagem. Na abordagem, tom de fala, se você fala de uma forma mais informal, mais formal, né? Se você tem um tom mais irônico, se você tem um tom mais sério, sarcástico. Mais técnico, menos técnico. Exatamente. Então você treina para que ele fale do jeito... Isso pode ser... aplicado, inclusive, para atendimento a cliente. Sim. Até no que? Do WhatsApp? Sim, é porque, assim, quando o que a gente está falando agora é mais uma coisa ChatGPT, né? ChatGPT, usar alguma outra IA que você pode usar. A questão do WhatsApp, você já tem inteligência artificial que consegue, são chatbots também treinados, né? Mas aí já é um nível acima, porque você precisa ter integração com o WhatsApp, né? Mas o que eu falo é o seguinte, você quer escrever um e-book, né? Para você, cientista profissional, você quer começar a escrever uma série de e-books da chamar sobre um determinado assunto. Só que você quer que eles sejam escritos exatamente da forma como você aborda. Né? Exatamente. Sim. Então, você pode treinar uma IA com textos, mais uma vez, textos, transcrições de entrevistas que você deu. Ou você pegar aqui o Olá Mundo Condominial. Você pode transcrever todos os podcasts que vocês fizeram até hoje e botar a IA para, por exemplo, fazer roteiros de podcast baseado em todos os podcasts que vocês fizeram. Só pegar e colocar no prompt, utilizar como base o canal tal do YouTube? Não, porque hoje eu acho, né, que você não consegue fazer. Mas você pode, por exemplo, transcrever. Hoje o próprio YouTube consegue a transcrição completa do canal dos vídeos, né? E aí você copia e cola, é um trabalho um pouco maçante, porque exatamente, você está treinando, né, a IA, jogando material ali, ele consegue analisar a sua... E aí, Marcelo? Então, não, na verdade, eu gostei desse assunto. Você vai me substituir daqui da mesa aqui, eu vou botar um IA aqui no meu lugar. Vamos botar um IA aqui. Cara, mas o que eu acho, assim, né? Mas aí é uma opinião pessoal. Hoje, a IA é uma assistente.
entendeu? A IA consegue fazer aquele trabalho que você demoraria 2 dias para fazer em 2 horas, entendeu? Então, hoje é um facilitador, né? A gente já sabe, a gente que tá... onde se vislumbra a IA, que a IA vai conseguir ser uma empresa inteira. Então, a IA pode ser que ela consiga substituir qualquer pessoa, não só você, não só eu, não só os trabalhos, essa profissão vai acabar. Eu acho que se a gente chegar nesse período, a IA tem um potencial de substituir todo mundo. Mas eu acho que não há nenhum interesse que isso aconteça, pelo menos é a minha visão, né? Eu acho que ainda, para mim, o fator humano ainda é muito importante, né? Porque a AI hoje é um algoritmo, né? É uma solução exata, né? O fator humano, para mim, hoje ainda é muito importante. Então, falando que, se eu não me engano, nós fizemos um episódio, não sei se você que falou, que tinha um escritor que tinha escrito, acho que 40 livros, e ele pegou esses 40 livros e mandou a IA, falou assim, ó, eu gostaria que você fizesse o 41º livro de acordo com todas as informações, com o conhecimento desses livros, e a IA fez um 41º como se a pessoa estivesse viva. Ele leu o livro e ele acreditou que ele mesmo tivesse escrito aquele livro, porque o livro tinha exatamente uma abordagem daquilo que ele tomava em qualquer linguagem. O rapaz não tinha morrido ainda. Foi ele que foi fazer o teste, né? Cara, eu achei isso absurdo. Ele falou que, inclusive, ele parou aquilo que ele estava... Ele pegou aquele 41º livro, ele não publicou ele, e ele tentou mudar a linguagem, porque era tão óbvio que o próprio leitor já era óbvio aquilo que ele ia falar. Sim. Então ele pensou, não, vou pensar fora da caixa. Porque se o próprio ChatGPT já consegue identificar o que eu tô fazendo e replicar o que eu faço, eu preciso sair disso. Eu preciso quebrar essa caixa, né? Outro dia eu vi uma notícia, né, uma matéria, que saiu uma banda no Spotify, né, que já tinha milhões de visualizações, pessoas escutando as músicas, só que nunca ninguém tinha ouvido falar nessa banda. Aí foram procurar o histórico dos músicos, ninguém achou em lugar nenhum. Então, tá se falando que é uma banda, acho que é o primeiro case de sucesso de uma banda dizem que é feita por IA. Uma banda chamada Gorillaz, lembra? Não, mas o Gorillaz não era IA, né? Não era IA, mas não tinha uma banda também real, não era tinha, isso? Tinha uma banda real, que tocava por trás, né? Sim. Não aparecia a imagem deles só. Você conhece o Blur? Que era uma banda antiga, né? Blur. Que tocava no FIFA, sim, né? Sim. O vocalista do Blur era o vocalista do Gorillaz, entendeu? O projeto dele. Eu entendi que foi montado aquilo dali como se fosse uma banda, mas já era só uma coisa virtual. Não era. Existia a banda. No show existia a banda, né? Mas ali, pelo menos, você tirava... Você não tinha ninguém atuando, né? Ficava ficava o desenho animado. Participante da banda. Porque, na verdade, a imagem da banda não era a imagem atrelada à pessoa, e sim ao personagem. Exatamente. Olha, é legal, né? Maneiro. Fazia isso com o Kiss também, né? Falaram que fazia isso com o Kiss, que o Kiss todo maqueado, eles podiam trocar as pessoas que ninguém sabia quem era. Interessante, né? Mas vamos lá. Na verdade, quando a gente fala, voltando a falar da IA, eu entendo exatamente que ela tá ali para ser assistente. Mas você não acha que isso está causando uma certa ociosismo e preguiça das pessoas que trabalham hoje? Porque as pessoas estão se apoiando tanto na IA para fazer advogados, administradores, engenheiros, estão se apoiando tanto na ideia que a IA resolve todos os problemas que eles praticamente não pensam mais. Assim, depende, né? Eu fico pensando, assim... Eu acho que, realmente, se você usar a IA para fazer tudo na sua vida, você acaba perdendo um pouco o jogo de cintura, de pensar numa ideia, escrever alguma coisa, fazer algo. Mas eu acho, assim, como produtividade, é campeão, né? Campeão. Exatamente. Não tem que discutir. O problema é que você precisa ser minimamente inteligente para redigir um prompt correto. Sim. Senão o resultado não vai ser correto. Não, e eu ainda acho que quando o prompt, quando o resultado chega... Porque, por exemplo, hoje vocês já devem ter visto que tem gente fazendo aplicativo sem saber desenvolver, né? Porque você joga no prompt, aí vai fazendo. Só que eu acho, assim, e aí eu vejo na minha própria empresa. Eu não tenho capacidade, por exemplo, eu conseguiria fazer um produto sem saber desenvolver. Nada do produto. Que é o meu caso. Sim. Mas, por exemplo, começa a dar alguma coisa errada,
é muito difícil saber onde está o problema. O ChatGPT vai conseguir falar, mas eu acho ainda para qualquer área de atuação, você precisa de um especialista para olhar aquilo e falar assim, não, isso aqui está certo, isso aqui eu posso mudar dessa forma, ou 90% disso aqui está legal, mas eu mudaria isso. Então, assim, dá para você aprender com o ChatGPT, mas eu acho que ainda você precisa ser um especialista para você profissionalizar ele dentro da sua área de atuação. E buscar entendeu? os prompts mais corretos para ter o resultado correto daquilo. Senão, se você pedir uma coisa errada, você vai ter uma resposta errada e vai replicar aquilo errado. Exatamente. Né? Até porque, imagina, estão te acusando de alguma ilegalidade. Você vai usar o ChatGPT para ser seu advogado? Você não sabe nada de direito. Não, mas cara, eu tenho visto umas coisas bizarras. É verdade. Eu tenho visto umas coisas assim, de eu pegar um relatório de uma resposta de alguém, de alguma coisa, e eu vi assim, a começo da frase, você pediu para redigir um documento, sei que lá, na verdade era o início da resposta do chat, que a pessoa copiou e colou direto. Mas engraçado mas que até aí o começo da frase você já sabe que é do chat. do ChatGPT. Mas deixa eu só botar mais a lenha na fogueira, né? A gente está falando hoje de uma mudança, né, de modernidade, assim, uma IA, uma inteligência artificial. Mas eu vou te falar como, né, você é formado em matemática. Sure. Né? Antes de ter a calculadora, né, as pessoas faziam conta como? Não era obrigado a pegar papel e lápis e fazer a conta? Sim. Quando lançaram a calculadora... Do Abaco ainda. Antes eu já estava pensando lá no Abaco já. Vou nem entrar mais assim na parte mais moderna. Né? Quando entrou a calculadora, já não ajudou muito. Né? Aí daqui a pouco, aí lançaram a calculadora financeira. Que muitas das contas que você de repente demorava 2, 3 horas para fazer aquela conta no papel, você em 30 segundos você fazia uma calculadora financeira. Sim. Eu acho também que a modernidade é muito boa, desde que a gente saiba utilizar o que a modernidade traz pra gente no melhor, né? É o que eu falo, se você pega aquela HP, né? Então, a HP12C. Ela não é uma coisa muito fácil de se mexer, né? Se você precisa mas é melhor do que fazer a conta no papel. Exato. Mas eu vou te mostrar como que evolui, mas ao mesmo tempo restringe o nível de competência intelectual da pessoa. Emborrece. Eu não queria falar emborrece. Há 10 anos atrás, vamos botar 20 anos atrás, todo engenheiro, ele sabia fazer exatamente todas as contas, os cálculos necessários para cada coisa. Um calculista, ele sabia fazer exatamente todas as contas de resistência de uma viga, de um pilar, de uma sapata, de uma fundação. Ele era especialista naquilo dali, ele tinha conhecimento daquilo dali. Na minha época de formação, eu ainda peguei que a gente tinha que calcular na mão, mas já estava fazendo uma transição para os aplicativos. Quer dizer, você fazia na mão, mas fazia uma conferência nos aplicativos. Sim. Você jogava os mesmos dados nos aplicativos e saía a resposta, tu comparava com a tua e acabou. Ainda achava prudente isso. Eu ainda sou dessa geração. As gerações depois da minha, você pega só dado, alimenta o aplicativo e não quer nem saber o que é a resposta do aplicativo. Copia, cola, joga e acabou. Rapaz, o que você hoje encontra de cálculo estrutural, que quando você vai consultar um engenheiro e vai perguntar uma coisa, ele fala assim, não tem a menor ideia. Então, mas aí... O que adianta? Então, mas o que eu acho? Eu acho que num mundo onde todo mundo usa inteligência artificial, você ter essa base é um diferencial. Sim, mas tô falando assim, pelo que ele falou... É isso. Eu acho que a tendência é ser positivo para produção, mas ser negativo para competência intelectual das pessoas. Sim, totalmente, não tem dúvida. Não, mas aí eu acho que é o que, até hoje, o que difere profissionais, né? Tem profissionais que são mais técnicos, menos técnicos. Eu acho que por exemplo, para fazer uma estrutura, você precisa saber como é feito esses cálculos? Se sim, então é um diferencial. Se não, é indiferente saber. Sim, você cobra mais caro. Se a pessoa não souber e jogar só no aplicativo, tu cobra mais barato. Então, mas isso acaba sendo um diferencial, né? Olha só que interessante, o Marcelo falou da calculadora. Vamos usar o exemplo da calculadora que o Marcelo usou e depois da HP12C. Antigamente, há 20, vamos pensar 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas sabiam fazer conta na mão, conta de cabeça. Hoje em dia, tu pega um adolescente aí de 15, 20, um adolescente de 15 anos, manda ele fazer uma conta de 2 dígitos de cabeça. Meu irmão, não faz. Vai sair a divisão da raiz quadrada do dobro da hipotenusa, mas não vai sair a resposta de uma multiplicação. Cateta adjacente. Não vai sair, cara. Porque assim, eu converso com pessoas
ainda ali na faixa de 30 anos, 28 anos, que não conseguem fazer uma conta de cabeça. Então, mas é muito interessante isso, acho, porque quando eu comecei a fazer administração, eu aprendi a fazer a tabela Price no Excel. Quando eu trabalhava numa empresa, uma cooperativa, no setor de cobrança, o cálculo não era exato, não era através da tabela Price, e eu provei para o diretor que a conta estava errada. Aí eu montei tudo na tabela Price e mandei para ele. Eu falei assim, ó, a conta é essa. Em 30 segundos eu alimentei os dados e eu passei para ele. 2 dias depois, ele me chamou na sala dele, que ele me mostrou 5 páginas, frente e verso, no lápis, para dizer, foi Marcelo, você tem razão. A sua conta estava certa. O que eu levei 30 segundos para mostrar, ele fez em 2 dias. Mas eu achei isso incrível dele conseguir conferir na mão. Mas ele era economista. Vamos lá, vamos provar se isso é verdade mesmo. Né? Sim, é duvidar da tecnologia, mas é mostrar que ele tem competência. Mas ele tem competência. Mas ele era muito competente, tanto que ele era o diretor financeiro. Mas eu penso também uma coisa, assim, as competências elas mudam com o tempo, né? Quais eram as competências de um advogado 100 anos atrás? O que é uma competência de um advogado agora, né? Você tem uma série de mudanças. Ainda bem que eu não falei nada, que eu ia falar. Mas pode ser médico, pode ser engenheiro, qualquer coisa. As competências mudam. Pega o contador de 20 anos atrás e o contador de hoje. Antigamente você precisava ter 5, 6 contadores. Hoje você tem um contador com aplicativo. Qual era a obrigação do advogado há tantos anos atrás? Me irritar. E hoje em dia me irritar. Dobrado. Não, mas eu falo, por exemplo, eu brinco com a minha mulher, que eu falo assim, cara, o que o meu filho vai pegar e falar assim, cara, como é que você... Eu brinco que ele vai falar assim, a gente vai mostrar uma chave pra ele, e ele vai falar assim, cara, como é que vocês abriam porta antigamente? Era com isso? Mas e se você perdesse a chave? Aí chamavam chave, porra, porque... Aí hoje você tem aquelas fechaduras eletrônicas que você bota o dedo, e daqui a faz pouco não sei o quê. A inteligência artificial vai entrar nisso também e não vai precisar de nada disso também. Daqui a pouco você vai falar um código, alguma coisa, tu vai chegar perto, já vai fazer um reconhecimento completo de alguma coisa e vai analisar a biomecânica da chegada da pessoa, como anda. Isso já vai avaliar se vai abrir ou não vai. Eu vou te falar, hoje eu não preciso usar carteira. Aí. Cartão de crédito no celular. Eu também não tem dinheiro, então. Eu não preciso. Mas é porque a gente fala assim, você não anda mais com dinheiro vivo. Pouca gente anda com dinheiro vivo, né? Você tem um cartão de crédito no seu celular. Você consegue... eu consigo, no meu escritório, eu tenho um QR Code que a gente passa ali e passa pela catraca, entra no escritório. No escritório também é reconhecimento facial. Aí vem o trombadinho e leva o teu celular. Não, mas aí... mas hoje está tudo na nuvem. Não, tô falando assim, você não compra nada, você não vai em lugar nenhum, você não entra nem no teu escritório. Se um trombadinho levar na hora do teu celular. Consegue, porque você tem outras maneiras, né? Sim. Até porque, por exemplo, se o seu celular hoje é tão importante e ele leva o seu celular, você compra o outro celular... E faz o backup na hora, se você tem um backup ali, né? Então... Outro dia eu fui assaltar na rua, levaram meu carro, meu celular... Foi a primeira vez que eu vi quanto eu sou inútil sem celular na minha vida. Eu não sabia nada, eu não tinha como pagar nada. Eu parei, eu fiquei olhando pra assim, falando assim, como que eu vou? Ele me ligou, eu tive que levar ele em casa, porque eu não tinha nem como pagar o Uber. Mas já aconteceu comigo também, de pagar folha de pagamento, empresa pequena na época, a gente fazia tudo, né? Tinha que pagar a folha, né? E também, só que não roubaram meu celular, na verdade meu celular morreu, assim, do nada. Pra conseguir pagar a folha, não tinha outra opção a não ser ir numa loja, eu fui numa loja, comprei o celular, baixei o aplicativo do meu banco de novo e habilitei pra fazer a folha de pagamento. O cara trabalha com tecnologia, né? Mas 15 dias pra fazer isso, o cara vê na mesma hora, né? Antônio, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, que eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre inteligência artificial, inovações e o que faz. Inclusive, antes de mudar o assunto, hoje em dia eu tenho notado muito que às vezes a inteligência artificial ainda deixa a desejar em alguns resultados, porque elas não são completamente, ou as pesquisas delas não batem exatamente com aquilo que você busca às vezes, né? Hoje eu estava fazendo uma solicitação para fazer um cálculo muito complexo de vários itens somados, subtraídos, custo, não sei o que lá. E eu sentia que os valores estavam discrepantes do que era o valor da realidade, porque eu tinha isso na cabeça. Quer dizer, eu já sabia e queria fazer um teste para poder se ia bater com o que eu queria. E vi um resultado completamente discrepante. Eu falava, mas
Aí eu perguntava, mas isso tá errado? Mas por que isso tá batendo esse número? E aí, realmente, foi um lapso nosso, foi um lapso meu, eu vou corrigir aqui pra você. Isso também foi um lapso. Então, assim, você que tá de casa, se você usa inteligência artificial indiscriminadamente e não confere, vai aqui uma dica. Não. Confira tudo, mesmo com um prompt muito bem elaborado, muito bem feito, muita coisa ainda precisa ser conferida para não dar falha nos seus resultados. Posso te dar uma dica um pouquinho maluca? Fala. Uma coisa que eu faço, tá? Eu uso... 2 chats. Dois IAs. Aí sai um resultado de uma, eu falo assim, olha, eu pedi... Na outra IA, confere, vê se tá tudo certo. Aí, mas eu colocaria isso. Eu pego, eu joguei numa outra IA o resultado que você mandou e ela melhorou isso aqui. Tá fazendo intriga entre as empresas. Não, mas acaba melhorando o resultado final, né? E tem uma coisa também que é o seguinte, essa questão do prompt, né? Das vezes o resultado não chegar do jeito que você gostaria. Se ele não chegar hoje, talvez daqui a 6 meses ele chegue. Porque assim... eu uso já IA já há algum tempo, né? Desde que começou a primeira versão ChatGPT 3.0, o 3.5, agora já não lembro. E coisas que eu tentava fazer antigamente saíam muito ruins, hoje já saem muito legais. Tem uma diferença também do gratuito do profissional em matéria de respostas, não de complexidade? Olha, eu uso o pago, sempre usei o pago, tá? Mas tu assim... usa o pago, aquele mais caro de todos? Não, o intermediário. Né? O intermediário. O acessível, né? Você sabe por quê? Não. O preço de um é grátis, o outro é 120 por mês e o outro é 1.200 por mês. Mas qual é? 1.200 por mês, mano. Ainda... Eu vou falar, eu tô quase trocando um funcionário por ele. Não, esse 1.200... Porque esse 1.200 dá pra trocar um funcionário já por ele, cara. Não, mas aí... a informação já, a pergunta era o seguinte, esse de gratuito, o de 120, ele de 1.200... a percepção que eu tenho, né, é que o gratuito, ele atende a maioria das pessoas, né? Ele atende. Só que ele não... porque qual é a diferença? É o que ele usa de inteligência, né? Demora no processamento, exatamente. O nível de processamento, a quantidade de tokens que ele usa, a quantidade de coisas no grátis é menor. Sem contar que, por exemplo, sempre que alguma IA lança alguma coisa nova, a tendência é que chegue primeiro nos pagos e depois que seja habilitado. Ou o pago, o que não é pago tem limitação, né? Enquanto eu como usuário que paga, eu consigo fazer X interações com o chat, ou X imagens, X vídeos, o gratuito tem uma limitação muito menor. Muito maior, na verdade. Né? Eu queria saber, você falou que confere de um para o outro e tal. Quais são hoje as inteligências artificiais voltadas a respostas, pesquisas, documentos, que você considera as mais... importantes e com resultados mais fidedignos hoje? Você tem as mais famosas, elas acabam sendo generalistas, né? Que é o ChatGPT, o Claude, o Gemini, né? O próprio Copilot. Né? DeepSeek não ficou, não? O DeepSeek, também do Alibaba, também esqueci agora o nome, mas enfim... Todas são generalistas. Mas né? Alguma você fala assim, essa aqui é muito melhor. Porque como o ChatGPT saiu lá atrás e eu uso o ChatGPT, eu normalmente uso o ChatGPT. Mas, por exemplo, para código, o mercado diz que o Claude é melhor para código. Só que tem uma coisa também interessante, que é o seguinte, essas IAs sempre têm atualizações. Sim. Né? E quando você atualiza... Ele fala assim, agora essa aqui é melhor para código, essa aqui é melhor para isso. Então, é um mercado que acaba sempre se atualizando. E aí, então, assim, hoje é muito difícil dizer. Uma coisa que eu acho legal é o seguinte, que hoje já existem IAs especialistas. Então, por exemplo, tem uma IA que é especialista em imagem, outra em edição de vídeo. Em vendas, exatamente. E é como se fosse um super agente, entendeu? Porque ela já tem as ferramentas para fazer uma determinada função, né? E você acaba, sem precisar treinar, sem precisar explicar muito, ela já está ali para
alguma determinada ação, né? Que Entendi. pode ser marketing, vendas, código. Eu enfim. ia fazer uma pergunta aqui, mas acho que nem vou fazer. Por quê? E às vezes elas são integradas Eu gosto dessas perguntas que você tem. Não, medo. assim, na parte financeira. Um cara que é leigo, né? De repente o cara tá com condômino, tá chutando agora em casa, eu tô com 10 mil reais guardado na conta, eu não sei o que eu faço. Se você pedir uma leitura do ChatGPT, fala assim, ó, se fosse você 10 mil reais, onde você aplicaria, o que você faria com esse dinheiro, que eu quero chegar a 1 milhão, fazer uns prompts. Eu com certeza não usaria isso e procuraria Master Capital. É verdade. Para poder tirar dúvida sobre investimento É financeiro. verdade, porque os caras têm um ChatGPT na cabeça. Eles são sinistros. Mas fala aí, Antônio, o que tu acha? Tem como Claro. confiar no resultado Mas vindo de aí inteligência vem artificial? uma coisa que eu falei lá atrás, né? Eu acho que dá, mas com ressalvas, né? Tendo cautela, porque quando você não sabe que de fato é um bom resultado, se você não entende nada do assunto, Sim. você confiar 100% naquilo é muito difícil. Sem você Normalmente, saber os prós, os contras. Se a pessoa está em casa com essa dúvida agora, a minha dica é pergunta quais são todas as opções que eu tenho de investimento, me enumere pela lista de importância e de resultado, aí eu vou pegar as minhas 3, 4 melhores e vou procurar um agente profissional Sim. que ele vai poder tirar aquela dúvida daquelas 4. E aí, eu ainda acho, você já entendendo todas as opções, você vai ter a capacidade de questionar Isso. esse profissional. Fala assim, pô, mas eu achei interessante Bitcoin. E pode estudar mais aquilo ali, né? Peguei as 4 melhores ali. Como é que eu vou dar uma estudada agora no YouTube Sim. para entender as 4? Exatamente. Vou pegar um artigozinho para ler sobre essas 4. Aí Exato. realmente o que não dá é você ficar pegando o resultado e aplicando direto. Aí não Porque dá. eu acho a IA muito interessante no seguinte sentido. Ele pegar todo o seu histórico de investimento, se você já é uma pessoa que investe, né? Ou, por exemplo, hoje é comum quando a gente entra numa XP, num BTG da vida, ou qualquer casa de investimento, eles têm um questionário que eles avaliam o seu perfil. Aí, baseado no seu perfil, quais investimentos são os melhores para as pessoas que têm um perfil XYZ. É por isso que eu falo que a IA é um assistente hoje, né? Porque ela consegue processar centenas, milhões, trilhões de dados e consegue saber quais são os melhores resultados para cada uma das variações que podem ter, entendeu? Pensando nisso, Antônio, você acha, agora voltando ao mundo condominial, entrando no mundo condominial, você, Antônio, acredita que o síndico no futuro pode ser substituído por uma IA? Bem, eu acho que, assim, na verdade, aonde a IA vai chegar, né? Essa é a pergunta. Até onde é interessante para o mundo como um todo, isso aí já é uma opinião pessoal, né? Até onde a IA pode chegar. Acho que a IA tem potencial para substituir todo mundo, tá? Não só um nicho, não só um tipo de profissional. Pelo que hoje se enxerga, é possível que ele dê para substituir todo mundo. Mas, mais uma vez, até onde isso é interessante, né? Eu acho, para mim, como profissional de tecnologia, pessoa que trabalha com isso, com software, que estou nesse meio, eu acho o fator humano ainda muito importante, tá? Porque você precisa, na minha visão, pessoas que saibam aplicar a tecnologia, né? Eu acho que ainda a IA não tem fatores humanos que eu acho que é importante, como empatia, como você olhar uma pessoa, entender aquele momento e não tratar uma situação apenas como uma variável matemática, mas como uma variável humana, né? Então, assim, eu acho que eu não gostaria que a IA substituísse o síndico ou o administrativo do condomínio ou qualquer outra pessoa. Mas acho que a IA, para mim, é um assistente de produtividade. Sim. E acho que o fator humano, para isso é muito importante. Então, a sua resposta é que seria possível, mas você não acha que é... Não, seria viável, é possível, mas não seria correto. Não é correto. Correto não é a palavra, né? O que é correto? Mas não seria, na minha visão, interessante. Tá, interessante. Tudo bem. Não seria interessante... Tá.
Marcelo, para começo de conversa... Ele acabou com a minha profissão ali agora, Antes de perguntar, eu vou falar que eu com certeza te substituiria por um Mia. Tá vendo aí, rapaz? Pô, você acabou o Wesley quer da minha empresa. Na verdade, o Wesley quer um louro José aqui do lado dele, né? Um fantoche. Aqui o Marcelo é muito importante. Eu já ia mandar uma proposta lá pro condomínio dele, já perdi a oportunidade. Fala aí, Marcelo, qual é o seu ponto de vista? É muito interessante. Assim, eu acredito que depende muito da cultura. Tá? Eu vou dizer para o Brasil, dificilmente o síndico vai acabar. Entendi. Agora eu vou trazer um exemplo. Porque as pessoas precisam de alguém para pisar e reclamar, né? Não só pisar e reclamar, mas as pessoas não têm maturidade psicológica, emocional, um montão de coisa para você falar com a outra pessoa e chegar e falar assim, com dois adultos e falar assim, cara, isso aqui. E ou então a pessoa parar para pensar, porque de repente você está dando a sua opinião, não quer dizer que a sua opinião também seja a certa, mas que eu possa dialogar contigo para a gente chegar até o momento e chegar o melhor resultado. Tá? Eu vou te falar, dá licença, só um minuto. Quando eu falei pisar e reclamar, é porque as pessoas querem uma figura física para se queixar. Frustração. A gente falou exatamente isso uma máquina. Sim. Mas vou te falar, até corrigindo também um pouco, assim, dando meu ponto de vista do que vocês dois falaram, eu já utilizei... Mas eu não falei ainda. Eu já utilizei o ChatGPT como não apoio psicológico para algum problema, mas para tentar resolver um problema emocional entre duas pessoas. Quer dizer, tinha um dilema entre duas pessoas. Acabou com o psicólogo, acabou com o síndico, acabou com o psicólogo. Eu falei assim, olha, me ajuda a resolver esse problema entre essas duas pessoas de uma forma correta, pensando nos seguintes fatos. Uma fez isso, outra fez isso. O contexto é esse, o contexto é esse. Cara, no final, quase eu tava chorando. Porque é tão empático, digamos, nem sei se existe a palavra empático, mas era uma empatia tamanha que quando chegou no final eu falei, meu Deus do céu, cara. Como pode? Mas o Wesley, aí tem o fator humano de você ler, processar e tirar suas próprias conclusões. E não uma máquina tomar um partido para um dos dois lados. Tudo bem. Então, mas eu só vou voltar. E tem, acho que uma coisa interessante que você falou da questão cultural, né? Eu vou dar um exemplo, uma coisa que aconteceu no condomínio do meu pai. O condomínio do meu pai tem uma figura que hoje não é comum nos condomínios, que é a figura do garagista. São 4 pessoas a mais na folha de pagamento, que são pessoas que ficam na garagem do prédio. Sim. Né? E aí teve uma votação numa época lá, para ver se iam tirar por causa de folha. Não conseguem. Por quê? Porque a maioria das pessoas gostavam da figura para pegar o carrinho de compras, ajudar a botar as compras ali, levar até o... Isso costuma ter até condomínios que não tem vagas total. Então não fica aquelas vaga tripla. Então você tem que ter a pessoa para tirar, porque você não quer falar com o outro morador. Então o garagista vai lá e pega, tira o carro, bota para frente, de acordo com o horário que você vai sair. Isso tem muitos condomínios que tem isso. Condomínio chique, pai. Mas é só para condomínio chique. Eu fiquei pensando aqui, eu queria um garagista na minha casa, só para o cara poder tirar minhas compras do mercado e levar lá para dentro. Mas deixa eu completar só a minha primeira colocação, porque eu falo que é cultura. A Marinéia Marques, né, que trabalha conosco, ela acabou de vir de Portugal. E por que chamaram ela em Portugal? Porque lá em Portugal não existe a figura do síndico. Sim. Lá quem faz essa parte de sindicatura, na verdade, é o gerente da administradora. Ele que dá as direções, o que deve ser feito. Aí eles iam querer entender como funcionava isso no Brasil, porque tem muitos brasileiros que moram em Portugal e queriam entender por que lá não tem síndico. Aí o que a Marinéia me trouxe? Primeiro, que as pessoas sabem onde jogar o lixo. As pessoas não jogam o lixo dentro do condomínio. Existe um local próprio para entregar. Se tem algum problema de conflito entre moradores, eles não ligam para o síndico. Eles ligam para a polícia. Se tem problema de incêndio, eles não ligam para o síndico. Eles ligam para o corpo de bombeiro. Então, só tem um dispositivo lá, porque aí tem que saber... se vai pegando fogo, você aperta, que o corpo é de bombeiro. Então eles não têm síndico porque eles não precisam de síndico. Não precisam de síndico. Por quê? Por causa da cultura deles é tão elevada, que eles já sabem cada um que deve ser feito. Aqui, a gente, às vezes, dentro do condomínio, a gente tem que ter quase ser babá. Porque fala assim, você não pode fazer isso. Mas por que se o outro faz? Aí começa aquela guerra. Aí se você não tiver alguém para ficar no meio ali, fazendo o meio de campo, para você intervir, senão acaba saindo, como a gente vê nos jornais aí, um matando o outro. Sim. Né? Quantas vezes a gente vê aí, uns 2 ou 3 meses, um morador matou um subsíndico. Sim, eu vi. Né? Então são coisas que acontecem dentro do condomínio que, de repente, num país,
né? Onde tem uma cultura, onde tenha um país mais desenvolvido, a gente não teria nenhum Então, problema. em resumo, você está me dizendo que a Marinéia Marques foi lá ensinar aos portugueses como que é a figura do síndico. Sim. E voltou trazendo um ensinamento para o brasileiro. Sim. De como que é a cultura do condômino. Do condômino. Mas só que o que ela achou interessante? Que para eles também querem o síndico lá. Eles querem fazer o síndico para quê? Para ter essa pessoa também, para não ficar só na figura do gerente, porque o gerente é muito frio, porque fica dentro da administradora, para ter com quem conversar, para fazer uma mudança, Sim. Então, para fazer as coisas ali dentro. Lá física, né? A postura da pessoa física. Da pessoa física. Então, assim, a gente, num período que a gente está falando de inteligência artificial, está indo contra o que você está falando. Sim. Que acaba, o ser humano não acaba ele sendo retirado por causa da tecnologia. Antônio, nesse caso você me falou que ChatGPT está ali para não substituir a figura do síndico, mas para ser um grande assistente de produtividade. Hoje, você acha que os aplicativos como o seu do Síndico Condomínio App, assim como outros aplicativos e outras funções digitais e inteligência artificial, ele tem essa função de aplicação para auxiliar o síndico e facilitar a vida do síndico no cotidiano? Olha, assim, quando eu olho pro futuro do Condomínio App, eu olho eu quero transformar o Condomínio App, eu brinco lá na empresa, né? Chama de Alexa, né? Assim, Alexa, quais são as manutenções que eu tenho para essa semana no condomínio? Alexa, cancela a reserva do apartamento 101 que ele acabou de me pedir. Alexa, responde a ocorrência feita pelo morador do 204. Então, assim, a gente vai transformar o Condomínio App nisso. Para mim, é a evolução natural do nosso sistema, baseado nas necessidades que vão surgir nos próximos anos. Fazer com que o síndico seja a figura física, mas que a inteligência artificial filtre e resolva todos os problemas periféricos que não precisa chegar até ele. Não, na verdade, eu falo isso dentro do meu software, né? Sim. Baseado nos problemas que eu resolvo. Né? Exatamente. Aplicado ao seu aplicativo. Exatamente. Entendi. Baseado no... Porque, assim, até a própria... Uma coisa que a gente falou, a própria questão do chatbot, né? Por exemplo, quem gosta aqui de falar com o robô da operadora de telefone, né? Ninguém gosta. Você prefere falar com um humano que para tentar resolver coisa simples, Antônio, assim, eu acho a pessoa assim, ó, pergunta simples. Horário de mudança no meu condomínio. Não, mas eu falo, eu acho que você tendo uma assistente, Sim. Condomínio App, para te ajudar, você vai adorar falar com a máquina. Sim. O problema é você atender milhares de moradores e milhares de pessoas com uma máquina. Sim. Porque, assim, isso quando ele quer falar com a minha empresa. Mas se dentro do aplicativo ele chegar e falar assim, Condomínio App, faz a reserva da churrasqueira para mim no dia 20, e o sistema fizer, ele vai adorar usar o assistente virtual do Condomínio App. Uhum. Sim. Mas para resolver um problema, de repente não, mas por uma necessidade ali rápida, Exatamente. Ele consegue. É que nem a Alexa faz hoje. Mas isso ajuda a filtrar as pequenas demandas do síndico, dando ele mais tempo de fazer coisas mais importantes, não é isso? Com certeza. Entendi, é produtividade. Então, síndico, você que hoje não tem um Condomínio App para aplicar no seu condomínio, para poder ter esse apoio, já vai começando a ligar para o Antônio. A descrição vai estar na descrição desse vídeo com todos os dados, telefone, e-mail, tudo que você precisa saber, como instalar, como acionar o Condomínio App no seu condomínio. E todas as inovações que o Antônio está falando, que é a tendência evolutiva do aplicativo, você vai ser o primeiro a experimentar, não é isso? Sim, com certeza. Até porque eu falo que os nossos clientes aqui são... a gente cresce baseado nos feedbacks deles. Então, as dores que os meus clientes têm são as primeiras dores que eu quero resolver. Isso é uma coisa muito interessante que eu descobri no seu aplicativo. Que você, não depende, mas... fideliza os seus clientes justamente para atender as necessidades deles, né? Quer dizer, você vê uma necessidade dele, você vê uma dor daquele condomínio específico e você consegue ajudar ele a resolver através do seu aplicativo, não é isso? Assim, a gente tem uma máxima lá na empresa que a gente fala que não tem nada mais diferente do que dois condomínios iguais. Que legal. Porque você pode ter prédios no mesmo condomínio, com o mesmo perfil socioeconômico, o mesmo perfil de administração, mas com gargalos completamente diferentes. Verdade. Tá?
Então, assim, a gente acaba... Desculpa, mas... Não, pode continuar. Ele falou de dor, eu já estou preparando a minha bomba para você. Mas E aí, enfim, tem condomínios que me contratam para parte de comunicação. Tem gente que me contrata para portaria. Tem gente que me contrata para reserva, para gestão de animais de estimação. Isso aparece lá. Para gestão de encomendas. Reserva de quadra, reserva de salão de festas. Então, a gente construiu um sistema muito extenso, mas não com a pretensão que a pessoa use tudo, mas que a gente, de fato, resolva uma dor que ele tem. Então, eu vou te mandar uma dor agora que você vai ter que resolver através do Condomínio App. Não é dor articular, não, né? Não, não é dor articular, não. Não, graças a Deus. O aplicativo de condomínio não é de fisioterapia. Você tira com 18 anos. Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem nos condomínios maiores são as votações, que a maioria deles a gente precisa de tags para votação. E a gente não tem um aplicativo, né, que a gente consiga fazer uma votação, que as pessoas chegam ali, através, de repente, do Condomínio App, faz a votação por unidade ou por fração. Você hoje conseguiria, nos nossos condomínios, a gente fazer as votações, mesmo híbridas, e fazer a votação por fração e por condômino, ou por apartamento? É só assinar o contrato que a gente faz. Tá falando sério? Antônio não ia me decepcionar. Não tá falando sério? Porque quem sabe, quem utiliza as tags, né, de algumas empresas, sabe que é um valor muito alto. Não é um valor muito baixo para um condomínio. E serviria para todos não seria só para os maiores condomínios que a gente acaba... Deixa eu entender sua demanda, eu que sou leigo, tá? Sim. Eu sou um morador de um condomínio e eu vou participar de uma assembleia. Correto. Só que eu posso estar na assembleia, eu posso até estar fora da assembleia, de repente... Em outro país, viajando. Tá dentro de casa, não quero ir para a assembleia, não quero me expor para discutir sobre aquilo dali. Sim. E aí, você está perguntando se o aplicativo conseguiria fazer com que a pessoa pudesse votar, mesmo não estando ali. Mesmo estando ali Ou estando ali. Ou estando ali. E aí, Antônio? Sim, é o que eu falei. A gente tem uma plataforma de votação dentro do... Já tem hoje? Já tem. Dentro do Condomínio App, que a gente consegue parametrizar, né? Porque a gente pode fazer tanto votações gerais, quanto votações específicas para uma assembleia. Correto. Então, por exemplo, você colocar quais unidades estão adimplentes e inadimplentes, saber quem são os proprietários daquela unidade que estão habilitados para votar, contabilizar só um voto por unidade, então... Ou por fração, porque às vezes o cara tem o dono de uma cobertura. Não, mas eu falo, por exemplo, você e sua mulher podem ser proprietários do apartamento, mas você... exatamente, só que só contabiliza o voto de uma das pessoas. Né? Então, assim, tem uma série de parametrizações que a gente consegue fazer. Também o horário, por exemplo, essa votação não está disponível agora. Aí você aperta um botão, ela fica disponível para Isso funcionaria para votação de assembleia permanente? Sim, exatamente a pergunta. Eu poderia colocar isso para 90 dias numa assembleia permanente. Sim. E você deixar habilitado durante 90 dias. Sim. Não só com uma pergunta, mas de repente com 10 perguntas a pessoa colocando sim, não quero. Sim. Colocando, poderia não, fazer com quantas alternativas você quiser. Agora até eu quero ser sim. E o morador, ele não sabe quem votou em cada uma das alternativas, o voto é secreto, e só você, como administrador, tem acesso a esse relatório. Caramba, maneiro, hein? Você consegue puxar o relatório de tudo. Nossa, então isso tanto em unidade como fração também conseguiria colocar em fração. Fazer. Isso vai diminuir drasticamente, diminuir até de conflito. O gasto, não, eu falei, a gente teve um gasto agora, se não me engano, quase R$6.000 para fazer uma assembleia permanente só com tags eletrônicos. Então, quer dizer, se a gente estivesse utilizando já o sistema deles... na verdade, a gente já tem, né? Na verdade, a gente só não sabia dessa disponibilidade também para a fração. Na verdade, esse tipo de problema que você falou deve atingir bastante gente, né? Sim. Deve ser um drama... Hoje eu tenho sido muito procurado por isso. Para votação de assembleia virtual, porque é uma dor, né? E a pessoa usa o próprio celular e uma senha e um login que é intransferível. Cada pessoa da unidade tem um login, né? E aí, quando eu falo de unidade, quem são as pessoas que podem estar habilitadas dentro dessa unidade? Um proprietário, que não necessariamente é morador, pode ser um inquilino, pode ser um dependente.
Então, assim, pode parecer simples, mas é um pouco mais complexo, porque a gente tem níveis de atuação dentro do sistema. Entendeu? Sim. Porque, por exemplo, a pessoa é proprietária, mas não é moradora. Então, se ela não é moradora, ela não pode, ela não recebe os alertas de correspondência, por exemplo. Sim. Porque é uma correspondência que provavelmente não é para ela, é para um inquilino ativo. Então, a gente parametriza para cada caso. Então, entendeu? significa que se a gente quiser parametrizar apenas para os proprietários votarem, também não teria problema nenhum. No caso de assembleia, tem que ser isso, né? Sim. A gente habilita quem pode, quem não pode votar, qual a unidade está adimplente, inadimplente. Mas eu fiquei pensando aqui na hora que você falou, muitas das vezes na assembleia, acho que isso resolve muito o problema da pessoa estar presente e também da assembleia vai ter que mudar um pouco o formato dela. Por quê? O que eu tô vendo imagina que vai ser votado a empresa que vai fazer a reforma da fachada do condomínio. E as empresas vão ser explicadas na hora pelo síndico. O síndico vai ter que explicar, empresa X, empresa Y, ela oferece isso, outra oferece aquilo. Não vai poder ser simplesmente mais uma assembleia de que o síndico chega lá com a cara e com a coragem e explica tudo na hora. Sim. Porque para a pessoa tomar uma decisão de votar sem estar presente, o síndico, de repente, vai começar a preparar um documento, uma apresentação, para dizer tudo aquilo que vai estar presente na assembleia e a pessoa pode votar de casa. Sim, mas você... Então pode acontecer isso, desculpa, o síndico se desenvolver esse produto, dele preparar uma apresentação que a pessoa, antes da assembleia virtual, ela tem acesso àquilo tudo ali, estude aquilo ali. Pode estar vinculada ao aplicativo? Até numa assembleia permanente, você pode colocar dentro do sistema a explicação de cada uma por exemplo, você tem 5 empresas ali para você votar a proposta. Você pode ter todas as propostas ali disponíveis para você olhar, e um relatório analisar. Do síndico explicando tudo, aquilo tá... Olha que legal. Legal. Daqui a pouco as pessoas não vão precisar mais participar da Assembleia Física. Sim. Mas a tendência é essa, né? Eu acredito até porque a Assembleia hoje parece aquelas do Round 6, né? A pessoa vai pra votar no sim ou não. Não, assim, hoje em dia você vê um grande problema que existe, e eu vejo, né? Ou as assembleias não têm pouca adesão, né? Tem uma adesão mais baixa, quanto, assim, às vezes é tanto problema, tanta discussão que a pessoa não quer participar. Exatamente, fala, pô, vou lá, vou perder meu tempo, exatamente, entendeu? Se indispor com aquilo, né? Ô Marcelo, eu fico pensando, você como síndico, tá? Eu vi o lado do Antônio, eu vi o meu lado como morador pela praticidade, mas eu queria ver o seu lado como síndico. E eu acredito que você deve ter muito pró e muito contra. Sim. Você acha que também liberando para as pessoas votarem de casa, sem estar lá presente, sem entender o clima da Assembleia naquele momento, a manifestação coletiva que acontece durante uma Assembleia, você acha que isso vai tornar as decisões das pessoas um pouco mais frias e sem um contexto geral de entendimento? Porque, por exemplo... Já tem a resposta tudo bem, mas vamos lá. Eu tô tentando mudar a tua resposta. Eu não sei qual é, você não vai conseguir, mas eu vou tentar mudar. Imagina que hoje metade das pessoas votam. E as outras metade nem desce para votar. Sim. Imagina essas pessoas que não votam, começando a votar de casa, sem ter a menor ideia do que é realmente aquilo. Vota por votar. Porque a pessoa pode simplesmente votar, ou a pessoa vai falar assim, não li direito, não entendi, votei errado. Isso não pode começar a causar uma certa manifestação de votos equivocados? Eu acredito que não. Não? Por quê? Não, porque o que acontece? O clima da Assembleia, às vezes, que determina muito os ânimos na hora da votação. Porque às vezes você traz um projeto muito legal, mas tem 2, 3 pessoas que não entenderam o projeto, que chega na hora da Assembleia e começa a gritar, começa a dizer que aquilo ali não funciona, porque a lei e não sei o quê, acaba influenciando as outras pessoas que queriam votar naquele projeto. Tudo bem. E a pessoa que está em casa, ela não vai ter esse clima de animosidade que vai determinar o voto dela. Ela vai fazer um voto que ela acha que é certo mesmo, sim ou não. Mas você já teve algum morador que você explicou o que era aquilo, a pessoa, 1 minuto antes de votar, ainda não tinha entendido muito bem? Eu vou dizer pra você, essa pessoa que não entendeu, ela vai pra Assembleia pra te questionar. Então, mas você não acha que se ela não estiver na Assembleia, ela pode... Uma senhorinha de 70 anos,
Desculpa, deve ter gente de 70 anos escutando. Sim. Mas uma senhora de 70 anos que não entendeu o que você quis dizer, Sim. é uma coisa muito técnica, ela não entendeu. Você não acha que ela vai acabar votando sem ter entendido muito bem? Eu acho que ela não vai votar. Eu concordo. Você acha que ela não vai votar? Quem não tem interesse, Não, ele não quer perder nem o tempo dele de Vou te entrar dar no um exemplo. aplicativo para votar. E eu vou te falar, se tiver uma pessoa que não entenda o contexto e seja uma pessoa interessada, ela vai procurar o síndico para entender melhor. Eu ia te dar uma sugestão de ampliação do seu software. Então fala. Eu ia falar o seguinte, que a assembleia, ela pode ser assistida no aplicativo. Sim, com certeza. Durante o... Pode colocar uma câmera e... Uma as câmera pessoas- tá fazendo na hora e ela tá assistindo a assembleia e aí ela não vai conseguir falar com a pessoa, mas ela vai ver o síndico Não, só falando. quem vai- Mas essa é uma evolução natural, É. porque a gente tá trabalhando para trazer integração com o Google Meet, com o Zoom, para você poder logar, né, Sim. na sua conta, para poder Como se fosse acessar. um Meet, né? Exatamente. Sim. E aí você Olha poder que fazer- genial, cara. Você assiste a assembleia e aí o síndico fala assim, ó, vamos abrir quase um programa de auditório da Globo. Vamos abrir a votação agora para... Sim, Sim. E a pessoa E vai esse lá e tema? abre a votação pro tema, a pessoa vai lá e escolhe. Correto. Pô, vai ser... Vai ser o melhor dos mundos. Pô, Sim. aí tudo bem, que a Melhor pessoa não do tem mundo. como falar, ah, não entendi. Pô, tem a figura do síndico, não um papel escrito. Tem a figura do síndico na hora explicando pra todo mundo. Não. Sim. O que ela vai entender de casa, ela vai entender na hora. Eu vou dizer pra você, a gente sempre fala, 80% das pessoas que aprovam a tua gestão, normalmente não vão nas assembleias. Sim. São pessoas que estão em casa, tu confia tanto em você que não vai. Normalmente, quem é que vai para a Assembleia são normalmente a oposição. E a oposição normalmente é a barulhenta. Então, se você dá a oportunidade dessa pessoa que está estudando, Mas a oposição que vai está continuar indo, fazendo, cara. vai continuar indo, mas ela não vai ganhar na Mas- votação. Porque já teve o único condomínio que a gente perdeu na votação. A gente fez uma votação sobre nosso trabalho durante aquele ano naquele condomínio. Nós tivemos 80% de aprovação. Uhum. E perdemos porque apenas 30 pessoas foram para a Assembleia. Num Sim. total de 480 moradores. E 80% aprovaram a nossa gestão. Então, assim, se tivesse a oportunidade de votar, provavelmente a gente teria sido eleito. Não, e eu acho assim, a avaliação do trabalho do síndico, ela acontece de forma silenciosa, na minha opinião. Por quê? Por exemplo, hoje eu tenho muito contato com o síndico do meu prédio, mas em outros condomínios que eu morei desde que eu saí da casa dos meus pais, eu não tinha esse contato, mas eu tinha uma ótima avaliação do síndico, porque os serviços funcionavam, você via que o condomínio estava sempre limpo, as informações chegavam bem, Chegava você certinho. via que o condomínio era bem organizado. Então, mesmo que eu não tivesse, se eu fosse votar, né, Sim. eu ia votar no síndico que estava lá, porque é uma boa avaliação Tá do funcionando, trabalho né? dele, entendeu? Essa semana, por incrível que pareça, esse assunto que vocês estão falando agora, aconteceu comigo essa semana e eu tive uma lição de um síndico chamado Augusto, que eu falei pra ele assim, o seu trabalho é muito difícil, porque reclamar e criticar todo mundo faz. Elogiar, ninguém se dá o trabalho de te ligar pra elogiar. Aí eu falei assim, às vezes a ausência de reclamação já é um elogio. É verdade. Exatamente. Já é um reconhecimento que você tá fazendo um bom trabalho. Pro Só de síndico, não isso ter, já é ótimo. não ter E outra reclamação, coisa, tá? Porra, eu fiquei assim... E quando Falei, fica rapaz, você tem 2, razão, 3 cara. meses naquele silêncio, Aham. a gente já começa a ficar preocupado. Já é um silêncio perturbador. Não, mas exatamente, sim. Eu tenho até um sócio lá na empresa que ele fala assim, eu tenho medo de quando tá tudo bem. Eu também. Pode ser que eu não esteja vendo alguma coisa... Eu já chego assim no chamado e falo assim, ó, Importante, condomínio entendeu? tal. Tá Mas tudo bem? eu não sou tão pessimista assim. Mas eu concordo com isso. Mas tem uma coisa também que acontece lá. Porque, por exemplo, normalmente o cliente te liga justamente, preciso de alguma ajuda, tô com algum problema, XYZ. E às vezes eu fico muito tempo sem falar com o cliente. E aí quando ele vem, a pessoa fala, quanto tempo, né? Eu falei, é sinal que o sistema tá funcionando muito bem, né? Porque se você não me ligou, é porque tá tudo bem, né? Mas a tendência são as pessoas realmente aderirem à tecnologia, como nós falamos. E eu acho que isso vai afastar um pouco as pessoas de intrigas e problemas. Mas eu fiquei com uma dúvida ainda nessa votação que você falou. Na hora da votação, a pessoa consegue ir assistindo
como está o placar da votação, ou isso poderia impactar muito no resultado e não aparece, só aparece para o síndico? Isso é opcional dentro do sistema. Uau. Você pode tanto... É o tag, só coloca, a gente só deixa no final, depois que terminou a votação, a gente mostra o percentual de cada voto. No caso, você também consegue fazer isso? Sim, sim. E aí o síndico consegue ir vendo, se ele quiser, ele consegue ir vendo full time a votação. Sim. Pô, que interessante, cara. Parabéns, Antônio. Obrigado, a gente vai economizar bastante no nosso Esse um belo upgrade, né, do seu aplicativo, porque ele traz realmente uma solução para uma dor que hoje... É uma dor cara, tá? É uma dor cara, não é barato. Não, Wesley, a gente fala lá na empresa também uma coisa que é o seguinte, no dia que eu falar que o meu sistema tá pronto, é porque eu quero acabar com a empresa. Porque, assim, a gente está 10 anos no mercado, né? E, na verdade, a nossa lista de desenvolvimento só aumenta. Entendeu? É justamente por isso, assim, porque a gente... as necessidades, elas são vivas, né? Então, sempre surge uma nova necessidade, sempre surge uma nova tendência, sempre surge uma nova coisa. E eu falo assim, a gente cresce, a gente desenvolve baseado nos problemas dos nossos clientes. Porque, no final das contas, as pessoas não contratam um sistema de gestão. Elas contratam um sistema para resolver um problema delas. Que seja para organizar a parte de encomenda, para reserva de área comum, para conseguir falar de forma mais fácil com os moradores, para fazer o controle de estoque. Enfim, a gente tem uma gama, uma série de funções voltadas para condomínios. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse que falar com tecnologia aqui com vocês a gente vai acabar o dia todo. Teria muitas horas. A gente vai ter que marcar um outra... De repente, até a gente trazendo mais uma pessoa de tecnologia. Faz um bem bolado sobre isso, fazer um collab de tecnologia, inovação e tal. E eu vou até vir mais pronto, vou perguntar ao ChatGPT o que eu devo perguntar. Mas... Faz o que eu falei pra você, pega uma série de entrevistas no YouTube de tecnologia, transcreve, bota lá e fala assim, olha, baseado nessas... Não, quando eu tenho dúvida... Nessas entrevistas, como é que eu posso... Eu vou dar uma dica pra você de casa. Hoje, quando eu tenho dúvida de alguma coisa muito complexa, eu peço pro ChatGPT me ensinar como se ele tivesse 6 anos de idade. Ele resolve. Ele vai lá, na época que os bichinhos faziam isso, aí eu entendo tudo direitinho. Didaticamente. Não é didaticamente, eu faço historinha pro meu filho dormir com o ChatGPT. Sério, cara? Eu botei o nome de todas as professoras dele da escola, dos amiguinhos, sempre dou um tema. Tema hoje é praia, se eu fui pra praia com ele. Aí, à noite, eu chego, faz uma historinha pro João dormir, tema praia. Aí ele vai, bota os amigos. Pai, só pra fazer isso também. Já que você tá falando de seu filho, eu quero fazer uma pergunta pra você pra gente finalizar. Eu conheço, o Marcelo conhece, mas o pessoal de casa não conhece. Me fala um pouco de quem é o Antônio por trás do Antônio Empresa. Por trás do Condomínio App, quem é a pessoa Antônio, o que você gosta de fazer? Porque eu quero finalizar com uma pergunta e vai depender disso que você vai falar agora. Entendi. Me fala um pouco. Olha, eu sou uma pessoa normal, né? Acho que não tenho tanto... Eu sou carioca, flamenguista. E aí não, aí já deu bem normal. Carioca, flamenguista, empreendedor. Eu gosto muito de esporte. Faço muito esporte, futebol, tênis, futevôlei, natação, corrida. Já corri maratona, já fiz Já fiz um monte de coisa. Gosto muito de tomar um chopinho no final de semana. Gosto muito de música, show. Porra, que legal. Sou uma pessoa muito sociável, né? Então, tenho, graças a Deus, muitos amigos, família próxima. Então, sou um cara que eu não gosto muito de ficar em casa. Sou uma pessoa muito rueiro. É isso, assim, não tenho... Tá quantos anos, cara? 37. Porra, cara, acho que daqui a 3 anos você vai começar a ficar caseiro, cara. Sou casado, tenho filho, né? Quando chegar aos 40, tu me fala se tu ainda é rueiro. Cara, pode ser que as coisas mudem, né? Tá tudo bem também. Não, mas tudo bem. Eu queria que, então, que nesse momento você conseguisse se definir em uma palavra. Escolhe uma palavra, pensa direitinho nessa palavra, que é a palavra que te define como ser humano e como profissional. Uma mesma palavra. Otimismo. Otimismo? Porra, legal, hein? Maneiro. Essa é a primeira. Essa é a primeira vez. Você é uma pessoa otimista, então? Eu acredito muito no otimismo como um todo, né? Aí, se a gente não tiver um propósito otimista para viver, você não vive, né? Acho que tudo é questão de perspectiva, né? Se você, mesmo que você esteja numa situação ruim, se você tiver uma perspectiva boa, você tá melhor do que cheio, né? você tá
você pode estar numa posição muito boa, mas se você tiver uma perspectiva ruim, você fica preocupado, ansioso, entendeu? Enxergar o copo meio cheio sempre é mais vantajoso. Acho que não é nem questão de enxergar o copo meio cheio, mas é entender que existem oportunidades, entendeu? Por mais que a gente às vezes não consiga enxergar nessas oportunidades, a gente sempre tem que ter um propósito, né? Achar que... Porque assim, às vezes tem... Mas o otimismo tá ligado à crença de que as coisas estão indo pelo caminho certo e que você tem que continuar acreditando. Ou que você acredita que mesmo que não esteja dando certo agora... Eu acredito que vai dar certo que no possa futuro. dar, exatamente. Mas aí você tem algumas nuances aí de onde é otimismo e teimosia, mas enfim, não é muito... um bom assunto pro próximo tema. Né? Não é Saber até que ponto você tá sendo otimista ou resiliente, até onde você tá sendo burro e teimoso. Exatamente. Mas assim, eu acho que o otimismo é uma palavra que me define porque... Eu tenho esse astral um pouco mais elevado. Que legal, cara, que legal. Então, estamos aqui hoje com o Antônio, o otimista. Mas antes de finalizar, eu queria que o Antônio olhasse para a câmera dali, né, a nossa câmera aqui de frente para ele. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém já te fez essa pergunta? Como você se define? Se defina com uma palavra, Wesley. Você já falou isso aqui no podcast? Não. Ele me pegou muito de surpresa. E silêncio. Inovador. Acho uma boa palavra para você, no pouco que eu te conheço, nas conversas. E eu posso explicar por quê. Eu não passo um minuto da minha vida que eu não esteja pensando, seja em família, seja no trabalho, que eu não esteja pensando em algo que pode ter um upgrade, algo que possa ser inventado, criado. A minha cabeça, quando eu estou dormindo, a minha cabeça funciona 24 horas, se eu estiver dormindo 8 horas eu estou pensando em desenvolver algo novo, criar algo novo, melhorar algo que já existe. Mesmo quando não precisa, eu estou pensando nisso. Então, eu acho que eu sou inovador. Poxa, muito legal. E ainda vou te dar uma coisa, porque é o seguinte, a gente sempre, quando a gente está num podcast, né, num programa de entrevistas, a gente sempre acaba conhecendo muito o entrevistado, né? Sim. Eu acho que valeria a pena você fazer um podcast onde você e o Marcelo são os entrevistados, porque todo mundo vê vocês toda hora aqui no podcast, mas pouca gente conhece como vocês pensam, o que vocês fazem, quais são temas relevantes para vocês. Sim. E eu acho muito legal também que o público conheça um pouquinho vocês. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque você faz essa pergunta para todo mundo. Mas nunca ninguém tinha feito pra você. Obrigado por ter feito essa pergunta pra mim. Gostei muito dela. Achei muito legal mesmo da sua parte. E eu vou fazer o seguinte. Marcelo, o que você acha da gente pensar, não no próximo episódio, mas de repente num outro, comemorar 1 ano de programa? Que a gente já tá comemorando 1 ano de programa. Correto. E nós estarmos realmente do outro lado. Vamos lá. Bota uma IA pra fazer as perguntas pra você. Não, com certeza vai... Pela tanta saia justa que a gente já botou as pessoas aqui, com certeza vai ter gente que... Antes de a gente finalizar, Antônio, olha pra sua câmerazinha ali, que é aquela segunda câmera ali. Tá. E eu queria que você desse um recado pro pessoal de casa, o síndico, o morador, o administrador, o gerente, o subsíndico, o conselheiro. O que hoje o seu aplicativo pode ajudar ele no cotidiano das atividades? O que você pode ajudar a resolver para ele? Tudo, né? O condomínio, começou bem. Como eu falei, o Condomínio App é um hub de soluções, né? De funcionalidades. E a gente está 10 anos no mercado, é uma empresa de desenvolvimento, então todos os problemas que a gente foi enfrentando ao longo do caminho, feedbacks, a gente foi construindo dentro do nosso sistema. Se tem alguma coisa hoje que a gente não faça, mas pode ajudar, vem falar com a gente, porque a gente tem interesse em fazer. Porque, como eu falei, o Condomínio App nasceu para resolver dores dos condomínios. Então, nada pra gente, nada melhor do que resolver um problema, do que deixar o nosso síndico com mais facilidades e menos problemas. Antônio, eu quero te agradecer a sua presença. Sempre é uma honra ter você aqui com a gente, porque, eu adoro falar de tecnologia. 2, eu adoro você como pessoa, porque a gente se dá muito bem.
E 3, você é uma simpatia sendo entrevistado, você é muito fácil de falar. Então, é sempre muito gostoso ter pessoas assim como você aqui na nossa bancada. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Muito obrigado também. Pessoal de casa, lembre-se, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, siga nosso canal, siga nosso Instagram também. Eu quero agradecer também e apresentar a vocês o Nova América Studio, que é esse estúdio que nós gravamos. É um estúdio que você também pode gravar nele se você quiser. Nossos patrocinadores sempre ficam nas telas laterais. São empresas muito importantes em quem confiamos diariamente. Os condomínios onde estamos, os condomínios são parceiros. Não são pessoas simplesmente donos de empresas. São parceiros ao qual nós depositamos toda a nossa confiança e por isso indicamos. Sempre tenham ele como seus parceiros também, que vocês não vão se arrepender. Podem falar com a gente e pode deixar comentário se arrepender de contratar eles também, tá bom? Na descrição do Antônio, todos os dados vão estar na descrição desse vídeo. E eu quero agradecer a audiência. Tchau, Mundo Condominial. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.